Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 13º encontro. Mateus capítulo 5, do versículo 21 a 32. Ofensa e reconciliação, adultério e fidelidade. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Capítulo 5, versículo 21 a 32. De Jesus assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. O homicida responderá perante o tribunal. Pois eu vos digo, todo aquele que se encher de cólera contra seu irmão responderá perante o tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil responderá perante o conselho. Quem o chamar de louco incorrerá na pena do fogo. Se enquanto levas tua oferenda ao altar, te recordas de que teu irmão tem queixa contra ti, deixa tua oferenda diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vai levar tua oferenda. Procura rapidamente um acordo com aquele que pleiteia contigo, enquanto estás a caminho com ele. Do contrário, teu rival te entregará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te colocarão no cárcere. Asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Pois eu vos digo, quem olha uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, atira-o para longe. É melhor perder um membro do que ser jogado inteiro no forno. Se tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira-a para longe. É melhor perder um membro do que ser jogado inteiro no forno. Foi dito: quem repudia sua mulher, lhe dê uma ata de divórcio. Pois eu vos digo, quem repudia sua mulher, exceto em caso de concubinato, a induz a adulterar. E quem se casa com uma divorciada, comete adultério. Então esse é o nosso texto que nós estamos refletindo. Essa tradução que eu usei aqui, Bíblia do Peregrino, mas nós também teremos a Bíblia da edição pastoral, né? Há umas certas diferenças, questões de sinônimos de palavras, mas no fundo o contexto é o mesmo. Então vamos lá. Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. O primeiro exemplo de Jesus é um exemplo de justiça. A justiça dos discípulos deve superar a justiça dos doutores da lei e fariseus. Isso aqui deriva do Decálogo, os 10 mandamentos de Moisés. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Vocês ouviram, como palavra de Deus confiada aos judeus. Jesus apoia-se no ensino dos doutores da lei, que anunciando a lei, foram ouvidos pelos judeus nas sinagogas e no templo. Dentre os 10 mandamentos encontra-se: não matarás. A vida é dom de Deus e por isso sagrada. Jamais era permitido ao ser humano matar por ganância, vingança, imprudência, inimizade ou crime premeditado. Quem realiza estes atos de matar será réu de juízo. O castigo para aquele que mata deve manter-se nos limites do mandamento divino e não deixar-se levar pelo espírito de vingança. Tal princípio era a lei do talião, olho por olho. Versículo
22. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz a seu irmão imbecil, idiota, se tornará réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. O ensino de Jesus vem transmitido em nome de Deus, como vontade de Deus. Jesus não diz que aquele que mata é bom, mas quer revelar nesse versículo que a raiva, a ira, expressa um discurso violento e é comparado ao assassinato, porque destrói relacionamentos e pessoas. Aquele que fica com raiva, melhor falar, ira, terá o mesmo tratamento daquele que mata, pois está em evidência a mesma ofensa. Romper relacionamentos com ira, raiva, é muito sério. O irmão e irmã se refere não só ao membro de uma família, mas também aos seguidores, os discípulos de Jesus. Jesus quer aqui afirmar o caráter destrutivo da ira. Qual é o tipo de ira, raiva que fala Jesus? Podemos citar 2 exemplos. Ações públicas que provocam violências e revoltas. Segundo, a ira que desfaz de alguém, condenando a pessoa ao inferno. O exemplo das ações públicas que provocam violência se expressam em insultos, raca, que é um meio muito usado na política e sociedade para desonrar alguém, e uma séria ofensa numa sociedade que valoriza a honra pública. Não é o caso do Brasil, e que provoca a retaliação. Deve-se quebrar o ciclo da ira e violência, senão estará sujeito ao tribunal divino. Aquele que diz ao irmão imbecil, insensato, é aquele que diz não a Deus. Afirmar isto de alguém é julgá-lo. O julgamento pertence a Deus e não aos homens. Romanos capítulo 12, versículo 19. Inferno, Geena, é considerado lugar de castigo para aquele que faz o mal. Versículo 23. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, parece um segundo exemplo referente ao culto e aos relacionamentos rompidos. O culto vem interrompido e se inicia o momento de reconciliação. E quer enfatizar a cena, a gravidade e a importância da ira quando não resolvida. Não oferece o culto quando não for resolvida a ira contra o irmão. Assim, a referência ao culto sacrificial no templo faz Jesus dizer que se houver discórdia entre os irmãos, os laços que nos unem a Deus estão também rompidos. A intenção de cultuar a Deus só vê verdadeiramente, a intenção de cultuar a Deus só é verdadeiramente sincera se for fomentada na paz, reconciliação e união a todos. Versículo 24. Deixa a tua oferenda diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, depois vai levar tua oferenda. O culto sem a reconciliação não é possível. Aquele que foi ofendido, tomando a iniciativa, deve procurar efetuar a reconciliação. Paulo afirma na carta aos Romanos: se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. O culto divino, é a prática da fraternidade na vida diária. Assim, estão intimamente ligados. O culto a Deus fica sem efeito quando não vem fundamentado na união e fraternidade, a caridade fraterna. Versículo 25.
Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Na terceira narrativa, a cena nos remete ao tribunal. Deve-se procurar a reconciliação. Se deve estar bem disposto para, isto é, chegar a um acordo e mostrar boa vontade. Deve-se aproveitar o tempo para a reconciliação, enquanto houver possibilidade. Deve-se aproveitar o tempo antes que seja tarde. Aqui pode também expressar a proximidade do reino dos céus, o juízo de Deus, que se aproxima. Deixar para reconciliar depois pode ser tarde demais. O juiz, ao confirmar a dívida, manda o guarda cumprir a sentença que conduzirá o devedor à prisão. Versículo 26. Eu garanto, daí não sairás, enquanto não pagar até o último centavo. O último centavo pode se referir a uma dívida ou multas punitivas. A ira não é uma realidade para o reino dos céus. Só uma condição para o reino dos céus: a reconciliação e a pacificação. Assim, o conselho dado nos versículos 25 e 26 é a busca da reconciliação fora do tribunal. O conceito aqui usado é grego. Reconciliação significa boa intenção, boa vontade, afeição. Adultério e fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. O segundo exemplo refere ao sexto mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos, que quer proteger e assegurar a pureza do matrimônio. Aqui valia tanto para o homem quanto para a mulher. Os rabinos manipulavam os mandamentos, dando aos homens mais liberdade que às mulheres. Mas os rabinos viam nesta união apenas uma falta exterior, o adultério consumado. Assim, aqueles que escutam Jesus, escutaram também na sinagoga e no templo os rabinos falarem sobre o adultério que estava na palavra de Deus. Versículo 28. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus não tira a obrigação, mas ensina que ela não é suficiente para assegurar a pureza do matrimônio. A fidelidade conjugal é violada pelo desejo do coração de ter outra mulher. O pecado externo, o adultério, é complemento da concupiscência interior, do desejo interior. Assim, no matrimônio, o exterior e o interior, vida e pensamento, aparência e intenção, deverão estar em pleno acordo. Versículo 19. Se o teu olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser julgado no inferno, na Geena. São palavras de Jesus, na exigência de ultrapassar a justiça dos mestres da lei e fariseus. Palavras duras. Existem 3 significados para escândalo. Primeiro, dar escândalo é quando se induz o outro a pecar. Segundo, tomar escândalo é quando alguém vem excitado por fora para cometer o pecado. Terceiro, o grande escândalo é a tentação propriamente dita, é a apostasia, a renúncia da fé. Aqui Jesus trata da sedução para o pecado particular, o pecado contra a castidade do matrimônio, o depravamento moral. O escândalo aqui nasce do interior do homem
de onde brotam os maus pensamentos, visto se torna um instrumento para o escândalo, como nos versículos seguintes, que nós vamos ver. Versículo 30. Se tua mão direita leva você a pecar, corta-a e joga-a fora. É melhor perder um membro do que todo o seu corpo ir para o inferno. O direito era considerado o lado favorecido ou bom. Então, o lado direito, a mão direita. O esquerdo era considerado o lado mau. Aqui, aquilo que é valioso foi contaminado. Assim deve ser arrancado e jogado fora. Mas não se deve entender de forma literal. Jesus enfatiza que a origem do adultério está no coração. O pequeno olho e a mão expõem a pessoa como um todo. O adultério viola a vontade de Deus e as relações sociais. É um exemplo do mal que o coração concebe e aprova. É Deus que deve reinar no coração do ser humano. Versículo 31. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. A lei oral trazia a forma para dar, então, ao homem o direito da carta ao divórcio. As pessoas ouviram a pregação dos rabinos, mestres da lei. No Deuteronômio, capítulo 24, do versículo de 1 a 4, está preocupado em prevenir a mulher divorciada de casar de novo com seu primeiro marido, depois de ter desposado um segundo marido. Jesus aqui quer acentuar o divórcio. O livro do Deuteronômio, capítulo 24, reconhece que um homem podia repudiar sua mulher se encontrasse nela algo censurável. A escola de Hillel, diz que se poderia divorciar da mulher por qualquer coisa que desagradasse o marido. O homem exercia um poder ilimitado sobre a mulher. Versículo 32. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Jesus, porém, acrescenta, restringindo o poder masculino, devido às consequências que isso trazia para a mulher. Não peca apenas a mulher, mas também o homem, se firmarem novo matrimônio, enquanto a outra parte ainda estiver impedida por um matrimônio anterior. Jesus permite o divórcio quando for por causa da fornicação, a porneia, e sugere-se a união legal, que não é verdadeiro matrimônio. Mas Jesus autoriza o repúdio da esposa por diferentes motivos aqui não especificados. A Igreja Ortodoxa Grega vê que se pode divorciar em caso de adultério. Mas mesmo diante da realidade do casamento indissolúvel, defendido por Jesus, se deve também perguntar. Até quando Jesus fala assim, o que Deus uniu, o homem não separe, nós devemos procurar dar uma resposta, afinal de contas. Mas o que Deus abençoa, o que Deus abençoa, aliás, o que Deus não abençoa, porque existem muitas realidades que Deus não pode abençoar, porque senão ele estaria sendo cúmplice também do erro. Então existem algumas realidades que Deus não abençoa, Deus não pode confirmar essa bênção, e o casamento, o vínculo do casamento pode ser anulado. Mas o que Deus abençoa ou não, para que um casamento seja indissolúvel ou não, então nós devemos saber. Jesus não fica somente na lei, mas avança, avança a lei a mais, aperfeiçoando, inclusive, o matrimônio e a sua sacralidade.
Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.